para iniciar, eu queria que a gente começasse com um texto de 1 Coríntios 2, no verso 14 e 15, que fala assim. Eu vou ler nessa tradução que está aqui na minha folha. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas essas coisas, e a ele mesmo por ninguém é discernido. Paulo está falando aqui que quem não tem esse Espírito de Deus que nós citamos, que o pastor Edmar citou, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Ele não consegue discernir as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são discernidas através do Espírito. E isso não cabe a nós, né? Porque eu creio que todos aqui já nasceram de novo e receberam o Espírito de Deus em si, amém? Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui tem o Espírito de Deus habitando em você? Amém, glória a Deus. Então, já que nós temos esse Espírito, nós precisamos aprender a fluir nele. E eu vou colocar 4 pontos, 4 maneiras de exercitar o nosso Espírito. E a primeira maneira que eu vou colocar é através do quebrantamento. Você vai aprender a fluir através do quebrantamento, exercitar o seu Espírito através do quebrantamento. Mas o que é o quebrantamento? A princípio eu gostaria de um voluntário. Vou ver quem está mais próximo aqui. O Tom. O Tom está com uma cara de voluntário, levantou a mão, todo animado, então eu vou escolher ele. Você vê que ele está animado mesmo. Glória a Deus pela vida do Tom. O Tom vai me ajudar aqui. Então o Tom vai representar o ser triuno, o homem em sua carne. Vira de frente para o pessoal da igreja, para todo mundo te ver, vem aqui mais próximo. Então o Tom, está aparecendo o Tom aí? Amém. O Tom vai representar esse ser triuno, porque você se lembra que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Amém? Então nós somos um ser triuno e, como nós sabemos, nos comunicamos com Deus através do nosso espírito, que é o nosso homem interior. Então eu vou colocar o Tom em partes aqui. O Tom carne aqui que você está vendo, ele é o homem periférico. Amém? Mas eu não quero falar desse homem periférico, porque esse homem periférico é o homem que se conecta com as coisas palpáveis, né? Com aquilo que se toca, abraça, beija. Então não é esse homem que eu quero falar. Mas aí você vai começar a exercitar agora seus olhos espirituais. Imagine aqui por dentro do Tom. Não o coração, o fígado, o esôfago, não. Imagine que dentro do Tom tem um outro homem, que é o homem exterior. Esse homem vai representar a alma do Tom. Então imagine que aqui dentro tem um desenho, né, de uma capa que está dentro desse corpo, que é a alma do Tom. Essa alma é o homem exterior. Mas olha o que fala lá em Romanos 7, 22. Se puder colocar o texto, fala assim. Nessa tradução acho que está um pouquinho diferente, mas na minha aqui está assim, ó. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Então eu não quero falar do homem periférico, nem do homem exterior, mas eu quero falar do homem interior. Esse homem interior no Tom é o próprio espírito dele, amalgamado ao espírito do Senhor. E o que fala em Romanos 7, 22? Fala assim que esse homem interior é quem tem prazer na lei do Senhor. Amém? E agora nós vamos chegar ao que é o quebrantamento. Então, homem periférico, homem exterior e homem interior. E é no interior que nós queremos chegar. A alma é como se fosse uma casca que veste o espírito. E como a alma representa todos os nossos pensamentos e emoções e vontade, essa casca precisa então ser quebrada para que o espírito que está aqui dentro se sobressaia. Então precisamos que o Tom quebre essa casca da alma para que o espírito dele, que está conectado ao Espírito de Deus, se sobressaia. Vamos ler outro texto, que está lá em 2 Coríntios 4, 7. Olha o que fala esse texto. Fica aí, Tom. Olha o que fala esse texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Agora imagine o Tom, a alma do Tom como um vaso de barro. E o texto fala assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus, perdão, e não de nós. Então, porém, temos esse tesouro. É esse tesouro aqui, o Espírito de Deus,
num vaso de barro, que é a alma do tom, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora vamos um pouco mais a fundo. Éder, mas quando está falando de vaso de barro, não está falando do corpo do tom, não. Está falando da alma dele. Se você vê em Jeremias 18, você vai ver que a palavra do Senhor fala que nós somos como barro na mão do oleiro. Ou seja, por que barro? Porque Ele nos molda à medida que Ele quer. Então Ele não molda a nossa carne. O Senhor não molda a nossa carne como Ele quer. Ele molda a nossa alma, dia a dia, constantemente. Então por isso que esse vaso de barro representa a alma do tom. Agora vamos lá em Marcos 14:3. Olha o que fala esse texto. Eu não vou contextualizar, eu creio que todos conhecem esse texto sobre a mulher do vaso de alabastro. Todos conhecem esse texto? Amém? Olha o que fala nessa passagem da Bíblia. Estando ele no caso Jesus, em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Agora você vai começar a compreender o que é o processo de quebrantamento. Essa mulher aqui, ela está fazendo uma alusão àquilo que aonde eu quero chegar. Então ela pegou o vaso de alabastro, lembrando que dentro desse vaso continha algo precioso, que era um perfume caríssimo. Mas o detalhe é que o vaso, né, eu pesquisando um pouquinho sobre vaso de alabastro, dependendo do vaso, ele pode ser muito caro também, né? Ainda assim, essa mulher não fez questão, ela quebrou esse vaso, porque o que importava para ela era a essência. Então, basicamente, o quebrantamento ele pode ser um processo ao longo da sua vida cristã. Basicamente, o quebrantamento é quando o espírito que está aqui dentro, né, tem essa alma quebrantada, esse vaso de barro quebrado, e a essência que está aqui dentro vai sair, vai se conectar ao Espírito de Deus. Agora, como que é o quebrantamento? Obrigado, Tom. Todos compreenderam? Amém? Dá uma salva de palmas para o Tom. Glória a Deus, obrigado, Tom. Então o quebrantamento é o processo da alma sendo quebrantada. Agora, o quebrantamento ele pode ser um processo a longo prazo, no nosso dia a dia da vida cristã. Por quê? Porque trata-se da nossa alma. Então quando nós nos convertemos, vivemos com defeitos, dificuldades, né? Então ele trata nosso ego, nosso orgulho, nossa arrogância. Mas o quebrantamento, ele também pode ser um processo instantâneo. No momento da adoração e da intimidade com Deus. Às vezes você está sentado aí sozinho e você ouve um louvor como nós estávamos ouvindo aqui, e de repente você sente algo de dentro para fora, e aí bate aquela vontade, ou cai um cisco no olho, né, como a gente costuma dizer, e daí cai uma lágrima assim, e aí você resiste até o final para não chorar. Por que você está fazendo? Você está impedindo a casca de ser quebrada. Você está impedindo que o Espírito sobressaia sobre a alma e sobre o corpo. Então o quebrantamento é isso, é você não resistir, é você dar essa liberdade ao Espírito e você se entregar completamente. Então se no momento de louvor, no momento da palavra, às vezes você está ouvindo, você sente algo de dentro para fora, isso é o próprio Espírito te impulsionando até essa casca quebrada. Irmãos, deixa eu te falar um segredo que hoje nós vivemos de manhã. Não tem como você ter essa conexão, intimidade e comunhão com o Senhor se essa casca não for quebrada. É necessário que a alma seja quebrantada para que o Espírito de Deus sobressaia. Amém? Então o primeiro passo para exercitar o seu espírito e sentir-se conectado com o Senhor é o processo do quebrantamento, é ter sua alma quebrantada. Agora, o segundo passo, o segundo exercício, né, para exercitar o seu espírito, é através da palavra. Olha o que fala lá em Hebreus 4:12. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Entenda uma coisa, irmão, a palavra ministrada, falada, e a palavra escrita, ela é o próprio Deus vivo. Se você ler lá em João 1, nos versos 1 e 14, você vai ver que João fala que ele era o verbo,
E depois que ele era o verbo que se fez carne. Ou seja, a palavra escrita e essa palavra ministrada é o próprio Espírito vivo. Por isso que, às vezes, quando você ouve uma palavra, como eu estava falando aqui, aquilo te impacta de uma maneira e ela gera algo em você. Por quê? Porque é o Espírito de Deus se conectando ao seu espírito. E algo começa a acontecer e começa a borbulhar dentro de você. O problema é que muitas pessoas cortam esse processo, ou nem sequer deixam que aconteça esse processo. A palavra está gerando algo dentro dela e ela não aceita, ela resiste. É importante entender que a Bíblia, ela não é um livro escrito para pessoas naturais. A Bíblia não foi escrita para seres naturais, para você ler ela de uma maneira racional. Se você ler a Bíblia, você vai ver que, na maioria dos momentos, a Bíblia, ela não tem lógica. Não existe uma lógica racional para você compreender a Bíblia naturalmente. Não existe. Quando você pega a Bíblia, às vezes eu ouço muitos irmãos falar, mas eu não consigo entender, mas eu leio, eu me canso, eu não consigo compreender. Por quê? Porque lê de maneira racional. E a Bíblia não é um livro escrito, para seres naturais. Quer um exemplo? Abre para mim em Gênesis 1. Olha o que fala em Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Olha que maravilha. Racionalmente, você consegue compreender que no princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo bem. Mas vamos para o versículo 2. Olha o que fala lá. E a terra era sem forma e vazia. Já a sua mente ela já começa a ter que trabalhar aí. Porque se você for ler isso de maneira racional, tenta imaginar a terra sem forma e vazia. Qual a lógica disso? O que tem de natural na terra ser sem forma e vazia? E aí nós vamos mais longe. Aí a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. Dentro da sua cabeça isso se encaixa naturalmente. A terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então no segundo versículo de Gênesis, se você for ler de maneira natural, a sua cabeça já vai dar um parafuso. Por quê? Porque é complicado compreender, e quem compreende é difícil aceitar. Porque ela não foi criada para se ler de maneira natural. Ela foi criada pelo Espírito, e ela é o próprio Espírito. E quem vai compreender é o Espírito que está dentro de nós. Nós não podemos pegar a Bíblia de maneira racional para ler. E no decorrer da Bíblia, quando você vai lendo, você vai perceber que no começo estava difícil. Aí no final, fica igual o começo. Por quê? Mais à frente você vai ver que um homem é criado do barro. E não bastasse isso, uma mulher é criada da costela do homem, que veio do barro. E para piorar, tem um casal que anda nu dentro de um jardim. E esse casal provavelmente tem como animal de estimação, sei lá, um leão. E nesse ambiente todo ainda tem uma cobra que fala. Então para pensar. Racionalmente nós não vamos aceitar isso. Não tem lógica racional. São coisas do Espírito. O problema é que ainda tem crente que acha que a Bíblia tem certos pontos que são contos de fada ou fábula. Ou seja, tem crente que acha que quando foi escrita sobre a arca, foi só para dar um up na Bíblia. Não, irmãos. No decorrer da Bíblia você vai ver, tem um homem que fica 3 dias na barriga de um peixe. Tem gente ressuscitando. Sabe, tem ossos que vão virando carne novamente, pessoas ressuscitando. E ao final a serpente que falava vira um dragão e tem batalha espiritual. Isso é a Bíblia. Então não é para seres naturais. Então se você é um ser natural e anda no natural e não lê ela através do seu Espírito, do Espírito Santo que está dentro de você, você não vai compreender. Mas isso tem uma explicação. Mas antes de passar essa explicação, você já tentou? O pior é quando você dá o livro de Apocalipse para aquela pessoa que ela não é nem convertida, você quer dar para ela ler. Você não está nem você compreendendo direito o Apocalipse, você quer empurrar para o irmão que nem tem o Espírito de Deus para discernir aquilo. Você entendeu?
Então, a gente precisa ter esse discernimento. As coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito, não são de maneira natural. Quando você mostra para alguém que não é convertido passagens da Bíblia, ele fala, você é louco, isso daí não, isso daí, né, foi só para dar uma floreada na Bíblia, né, para ficar bacana, uma história bonita, mas não é. Tudo que fala na palavra do Senhor aconteceu, tudo. Agora, por que acontece isso? Por que alguns não compreendem? Olha o que fala em 1 Coríntios 2,14, que é o que eu já citei. 1 Coríntios 2,14. Para o homem natural, não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito porque parecem loucura. Quem aqui já não levou o nome de louco? Por fazer as coisas que faz por Deus, porque para eles parece loucura, né? O que nós fazemos tem a ver com o espiritual, né? Não é natural, nós não somos naturais. Glória a Deus por isso. Amém? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto para você exercitar o seu espírito, para você praticar o seu espírito, é através da oração em línguas. E se eu pudesse pontuar a importância dentre desses que eu falei, é claro que dentre esses 4 pontos que eu vou colocar hoje, tem muitos outros, né? Mas se eu pudesse pontuar hoje, esse seria um dos mais importantes, que é a oração em línguas. Mas antes de eu colocar a oração em línguas e falar um pouco sobre ela, eu queria que você curvasse sua cabeça aonde você está. Eu queria que você começasse a perceber o Espírito nesse ambiente. E eu queria que você começasse a pedir a Ele que essa palavra não passe vazia, que essa palavra não seja algo lançado ao vento, que Ele abra o seu coração para que você receba ela de uma maneira, que você hoje, se você não ora em línguas, que você saia aqui orando em línguas. Se você estava desconectado do Espírito do Senhor, se a tua alma estava, né, tapando como uma casca o Espírito de Deus, o fluir do Espírito de Deus, que você tenha essa consciência, peça ao Senhor nesse momento. Oh, doce Espírito Santo, oh Deus, que essa palavra seja uma palavra viva no coração dos irmãos, que seja um solo fértil, Pai. Oh Deus, nós estamos prestes a viver algo poderoso da parte do Senhor, que nada venha roubar esse momento, Jesus. É por isso que nós clamamos e nós cremos na manifestação do Teu poder nessa noite. Toca na vida de cada um desses irmãos. Todo medo, Senhor, se tem algum irmão aqui preocupado com conta lá fora, preocupado com filho, preocupado com qualquer circunstância, eu declaro caído por terra agora, nesse momento, Senhor, que nada venha roubar o presente que o Senhor tem para esses irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Então, o terceiro ponto para nós exercitarmos o nosso espírito é através da oração em línguas. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 14:14. Paulo fala assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então Paulo, no primeiro momento, fala sobre orar em línguas e que ele ora em espírito, e a mente fica infrutífera. Em outras traduções, a alma fica infrutífera, né? Agora, um pouco antes disso, Paulo, no mesmo capítulo, mas no versículo 2, olha o que ele fala sobre oração em línguas. Ele fala assim: pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para... Vou perguntar de novo. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para... Fala Deus. Então falar em línguas, você não está falando a pessoas, mas sim para Deus. E aí ele continua: ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Irmãos, assim como a Bíblia, a oração em línguas, ela não é algo natural. Tem muitos irmãos que não falam em línguas, e quando ele vê um irmão falando ao lado, ele fica olhando, impressionado, né? E ele fica buscando algo racional para aquilo, mas não existe. E se você conversar com um irmão que fala ou ora em línguas, ele também não vai saber explicar, porque não é algo racional, não tem lógica, não tem explicação, entendeu? Então às vezes
O irmão não está orando em línguas, não flui em línguas, e ele fica preocupado olhando, mas como, o que, o porquê, o que acontece? Não é algo racional, tem a ver com o espírito. Se você quer fluir em orar em línguas, você tem que quebrar essa casca. Tanto essa casca aqui da alma, quanto a casca da mente, que fica buscando lógica para as coisas de Deus. Coisas de Deus são inexplicáveis. Deus não está dentro de uma caixinha, como disse a Daiane Berdusco ontem na ministração dela. Deus não está dentro de uma caixinha. Ele faz da maneira que Ele quer. Então eu queria pontuar algumas coisas sobre a oração em língua, para você compreender melhor a importância de você fluir no dom de orar em línguas. E esse dom é para todos, não há exceção. O primeiro ponto é que falar em línguas é falar a Deus em sua própria língua. Isso o próprio Paulo fala aqui atrás no verso, no capítulo 14, versículo 2, que nós acabamos de ler. Então falar e orar em línguas é falar com a própria língua de Deus. E quando você ora em língua, ou fala em línguas, você está se comunicando com Deus na linguagem dele, você se despe da sua cultura, você se despe de estar no tradicional, de estar no habitual, de estar naquilo que você é acostumado, porque falar português é fácil. Agora, quando você ora em línguas, você está saindo da sua zona de conforto, né? E é como você dissesse a Deus: Senhor, o Senhor pode permanecer aqui, que quem tem que sair desse lugar sou eu. Irmãos, a honra é dele, não nossa. Toda a honra e toda a glória a Ele. Então quando você ora em línguas, você sai dessa condição, dessa zona de conforto. Eu falava hoje de manhã que eu me lembrava de um vídeo que passou há algum tempo na internet sobre o Cristiano Ronaldo, né? Então tinha um menino, não sei se é coreano, chinês, sei que ele tem um olhinho puxado, né? E ele queria se comunicar, ele era provavelmente fã do Cristiano Ronaldo, jogador, e ele queria se comunicar com o Cristiano Ronaldo. Então, falando a linguagem que ele fala, né, eu sei que o português é uma das línguas mais difíceis, principalmente para eles lá, né? Então, provavelmente, ele, para permanecer na zona de conforto no mais prático, seria ele pegar um intérprete e colocar lá e alguém traduzir o que ele queria falar para o Cristiano Ronaldo. Mas não, esse menino pegou um papel, se eu não me engano, e ele, na maior dificuldade do mundo, ele tentava pronunciar aquilo que ele queria falar para o jogador, né? E eu acho que era uma coletiva ou algo parecido, e estava um monte de câmeras e microfones, e o pessoal ria muito do menino, naquela dificuldade de falar a língua do Cristiano Ronaldo, aquela dificuldade de se comunicar, e ele saindo da zona de conforto dele, e você olhava, as pessoas ao redor, todas elas riam, mas você olhava o olhar do Cristiano para ele, era o olhar de quem se compadecia e compreendia que aquele menino estava saindo da zona de conforto, honrando ele, falando na língua dele, se comunicando na língua dele. Quando você se predispõe a sair dessa zona de conforto, eu não sei falar em línguas, eu acho que Deus me deu algo, deve ser 2 sílabas, deve ser uma. Irmãos, é assim que se aprende a falar. Ser fiel no pouco e você vai ser colocado no muito. Orar e falar em línguas significa que você está reconhecendo: Senhor, eu vou sair da minha zona de conforto, ainda que eu não saiba falar direito, ainda que seja pouco, mas eu vou falar ao Senhor na sua língua, porque eu quero honrar o Senhor falando dessa maneira. Mas você que não fala em línguas, irmãos, eu quero que você não saia daqui constrangido, mas eu quero que você não deixe de buscar, não fique apenas assistindo algo que é um presente para você também. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas, ainda falando sobre o falar e orar em línguas, quando eu estava preparando a mensagem, eu falava hoje de manhã que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Porque o Senhor me levou lá a Gênesis. E eu fiquei me perguntando, né, vendo a vida de Adão. Adão, ele foi criado instantaneamente por Deus. Então, nós não sabemos se Adão teve infância ou não, aparentemente não. Mas isso também não é assunto para mim, né? Nós não somos teólogos. Mas o que eu sei é que Adão teve que falar. Ele teve que falar. E o primeiro contato que Adão teve foi com Deus. Isso eu estou falando antes da queda.
Porque depois da queda nós sabemos que teve a Torre de Babel, teve outras línguas e tudo mais. Mas qual a língua de Adão? O que Adão falava? Confesso a você que eu não tenho a resposta e essa pulga continua atrás da minha orelha. Mas uma coisa eu sei. Quando eu voltei a Gênesis e meditei, né, o Senhor me mostrou, né, algo que eu achei fantástico. Então, a Lolo, que é pequenininha, filha do Carlão, eu dei o exemplo dela de manhã. Ela está indo na nossa cela, né? Então minha esposa cuida dela no Kids. E a Lolo, ela pronuncia pequenas sílabas. Não são frases completas ainda, mas ela pronuncia pequenas palavras. Né? Ela fala Jesus, para ela é Dedui. E é muito fofinho ver ela falando. E eu comecei a me perguntar onde ela aprendeu a falar. E a resposta é muito simples. Ela aprendeu a falar com o pai. E por enquanto ela fala algumas poucas palavras, mas ela vai crescer, ela vai avançar, ela vai evoluir e ela vai começar a falar frases. Daqui a pouco ela começa a ler livros, ela começa a recitar poemas e ela vai crescer e vai avançar. Mas ela aprendeu a falar a língua do pai. E eu vou mais longe ainda. Amanhã ou depois pode ser que ela faça os seus 18 anos e ela ande o mundo inteiro e ela aprenda a falar francês, espanhol, italiano, e ela aprenda a falar japonês, e ela se torne uma poliglota e aprenda todas as línguas possíveis. E ela deixa o Carlão e a Bia aqui, e ela aprenda tudo lá fora. Ela aprenda a falar todo tipo de língua. Mas eu tenho a convicção que um dia, quando ela voltar e ela se sentar com o pai, ela vai falar a língua do pai. Por quê? Porque ela vai se lembrar que nos momentos de comunhão que ela tinha com o pai, ela falava da língua do pai. É aquela língua. E o que eu quero trazer para você essa noite com isso? Irmãos, não há nada mais precioso para nós do que falar a língua do pai. Não há nada melhor do que você estar em comunhão com o Senhor e falar a língua dele. E eu não creio que o Senhor, ele vai restringir alguém de falar em línguas, de falar na língua dele, para ter essa comunhão. Irmãos, é um absurdo, do fundo do meu coração, se você já ora em línguas e você bloqueou esse dom em você, você tem que destravar isso, porque orar em línguas é honrar a Deus com a língua dele. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E o quarto ponto para nós exercitarmos o nosso espírito é rejeitando a passividade, que talvez seja algo mais difícil para nós. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós chegamos num ambiente onde a gente não conhece muita gente, e aos poucos nós vamos nos moldando, nos acostumando. Mas às vezes, irmão, eu não sei você, mas eu fico indignado se eu percebo assim a apatia de alguns irmãos no momento do louvor, no momento de adoração, no momento de receber uma palavra aqui. Irmão, tem pessoas que não podem ouvir o que nós estamos ouvindo. Tem países sendo perseguidos porque o evangelho é pregado. E nós somos apáticos. Nós temos oportunidade aqui de adorar livremente. E às vezes nós cruzamos o braço no momento do louvor. Às vezes nós estamos aqui e o culto está começando, o irmão já está pensando na janta, está pensando no que vai comer, está pensando no jogo de futebol. Ou vem no culto da manhã e pensa no pastel da feira. Irmão, nós estamos diante do Rei dos Reis. O Senhor morreu por nós na cruz. Como que a gente pode se portar de certas maneiras? Nós não podemos ver, isso aqui não é algo natural, isso aqui é algo espiritual. O seu espírito está sendo alimentado. Está acontecendo algo aí dentro, por mais que você não perceba. Mas às vezes você deixa essa casca impedir que aquilo que o Senhor está lançando sobre você, né, seja semeado no seu coração. E aí às vezes a gente fica indignado porque as coisas não vão para frente. Irmãos, não é vergonha nenhuma chorar diante de Deus. O problema é que às vezes a gente só quer chorar quando a gente está com dificuldade. Por que não se quebrantar no momento de louvor? Por que não se quebrantar no momento da palavra? Por que não se quebrantar quando o Senhor nos toca? Por quê? Por que essa resistência? Eu falava hoje de manhã que tem alguns irmãos talvez aqui que já nasceram em berço cristão, né, e levaram uma vida em santidade. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu não tive esse privilégio.
Irmãos, eu fiz tanta besteira no mundo, tanta besteira. Quantos constrangimentos nós passamos lá fora, quantas vergonhas, quantas atitudes ridículas nós tivemos lá fora, no mundo. Quantas condutas de envergonhar nós mesmos e a nossa família. Agora, por que quando chegamos diante de um culto e nós falamos, levanta as mãos, isso é vergonhoso? Por quê? O que é mais constrangedor? A vida que nós levávamos lá fora ou cultuar o Senhor aqui dentro? Por que essa dificuldade? Por que essa passividade? Às vezes no momento de adoração, de receber a palavra, às vezes no momento de cultuar em casa, de ler a Bíblia. Por que às vezes essa falta de disposição nossa? Eu estava pensando hoje em casa, tem irmão que chora pelo filme O Homem de Ferro lá que morreu, e quando chega diante do Senhor, no que morreu na cruz por nós, você não consegue chorar. Eu não estou dizendo que não é uma cena emocionante, eu assisti o filme, é muito legal. Eu só estou dizendo que nós não podemos inverter os valores, irmãos. Nós não podemos inverter os valores. Eu queria que a banda subisse, em nome de Jesus. Irmãos, há certas palavras que confrontam, e são essas palavras que nós devemos escolher o que fazemos com ela. Ela tem que gerar algo dentro de nós, irmãos. Ela tem que gerar uma santa indignação dentro de nós. Ela tem que gerar uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. Mas hoje, acima de tudo, é criar e gerar algo de dentro para fora. Eu creio, irmãos, que você que estava travado no dom de orar em línguas, vai sair daqui orando em línguas. Você que estava apático, vai receber algo do Senhor essa noite. E você que ainda não recebeu o dom de orar em línguas, se você crê, basta crer, o Senhor vai começar a colocar algo dentro de você, da sua boca. Entenda uma coisa, eu falava hoje de manhã, nós clamamos para ser batizados pelo Espírito Santo, para fluir no dom de línguas. Deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo já habita dentro de nós, o dom é dele. Se ele habita e o dom é dele, o dom já está dentro de você. Você só precisa fluir. Não me fale que você não tem o dom de orar em línguas. O dom é do Espírito. Se o Espírito está dentro de você, está dentro de nós, o dom está dentro de você. Você só precisa quebrar a casca e fluir nos dons. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Então eu queria te convidar nesse momento a começar a se desprender, a deixar toda a razão, toda a lógica, todo o racional de lado. O Senhor vai fazer algo grandioso essa noite, mas isso depende da sua expectativa. Olha o que ele fala em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis com todo o vosso coração. Você tem buscado o Senhor com todo o vosso coração? Você veio essa noite buscar o Senhor com todo o vosso coração? Se essa é a sua disposição, a palavra dele diz que você vai encontrar ele hoje. Na verdade, ele já está de braços abertos, ansioso para derramar algo poderoso sobre você. Mas isso depende da sua expectativa.